É isso mesmo, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você. Estamos começando o Entre Família. Que prazer que é estar com você, você permitir com que a gente entre na sua casa, que a gente sempre pesquisa, traz algum tema super legal e quer dividir com você, quer que você participe, mas só um pouquinho. Suza, prazer já estar com você. Muito boa tarde para você. Sempre muito bom estar por aqui, aprender juntinho com você. E sextamos! Sextou! Se você tá vendo a gente na reprise, você dá um desconto, né? Porque hoje que o programa tá indo ao ar pela primeira vez, é sexta-feira, e a gente tá aqui com muita alegria, né? Pra falar pra você nesse último dia da semana. Já tá chegando o final de semana. Se a sua semana foi intensa, corrida, cansada, estressada, calma. Fica calminha, o final de semana já tá chegando. O Entre Família começou. Exato. Pra trazer alegria e informação também, né, Lucas? E hoje o negócio assim tá sensacional. Não, quando eu peguei para olhar o tema, até estudar um pouquinho, era algo que não estava muito na minha realidade. Não estava muito na minha realidade ainda. Falar um pouquinho sobre crescimento infantil, essa curva do crescimento infantil, foi um tema novo para mim. Tipo, um tema novo. Fui pesquisar, a gente até conversando um pouquinho mais sobre isso daí. Fui pesquisar, fui atrás. Mas eu entendi realmente a relevância dele, de poder realmente, de fato, entender, saber as diferenças ali, saber quando preciso realmente me preocupar com isso ou não, pra você tá mais habituado, tudo com o Otto por ali pertinho, Mas tudo. fica tranquilo, porque isso a gente só sabe quando a gente se torna pai ou mãe. Antes a gente não tem a menor ideia. A gente acha que a criança nasce e vai crescendo naturalmente ali, sei lá como, né? E que tá tudo certo. Mas só depois que você ganha o bebê, na verdade, é que aí você entende como aquilo é importante e a cada véspera de consulta você fica assim, ai meu Deus, será que vai estar tudo certo? É isso que ficou me pegando pra mim, que eu fiquei pensando, porque imagina, cada consulta, o pai querendo saber se tá tudo certo ou não, preciso me preocupar com isso ou não, vai naquela consulta, doutor, tá tudo certo por aqui? Como é que tá aqui com relação à curva de crescimento? Preciso me preocupar com alguma coisa? Eu fiquei pensando só nisso, e eu nem sou pai, imagino pra você. E você sabe que eu sou ansiosa, né? Então assim... Imagina, você é ansiosa e cobra muito. Não, sabe o que eu fazia, Lucas? Antes do médico dar as medidas e dizer que estava tudo certo pelo mapa lá da curva de crescimento, eu ficava olhando as expressões faciais do médico pra ver se ele ia ter uma expressão assim, tá ok, ou então, tem alguma coisa aqui. Eu ficava assim, ó, olhando nele, sabe? Já tipo, meu Deus, o que será que vai ser? Mas isso a gente vai começar a descobrir um pouquinho mais, a aprender. Você vai poder tirar suas dúvidas, mas daqui a pouquinho eu já passo para você certinho o número. Aliás, o pessoal de casa pode participar, tá com dúvida, vai poder mandar sua interação também. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, porque agora a gente vai para um breve intervalo, coisa super rápida, e o Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Hoje vamos falar sobre curvas de crescimento infantil e a gente quer a sua participação aqui. Portanto, se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto, aproveita, porque nós temos uma pediatra que tem especialidade em endocrinologia. Então, tá tudo na ponta da língua dela. Então, você não pode perder tempo, já ficar pesquisando aí, já pensando, esse tema é novo para mim, ou não, já ouvi falar sobre ele, mas tem algumas dúvidas, tem uma criança em casa, tem algo que tá realmente me pegando por aqui, eu vou ter que esperar realmente até a próxima consulta. Você pode tirar hoje as suas dúvidas aqui. Você é super aberto aqui, pode chegar, fique super à vontade. Aqui você faz super parte. E para você participar, mandar a sua dúvida aqui é super simples. Você vai pegar o celular e mandar uma mensagem pra gente pelo WhatsApp. Eu vou agora falar o número para você. O código é o 12 98315 0249. Eu vou até repetir para você conseguir já anotar. 98315 0249. Já salva o número aí. A gente gosta de salvar o nome de amigo, tudo, porque o Entre Família tá aqui realmente para poder te ajudar e sempre. Então já sabe, você pode mandar a sua interação. E lembrando que tem o QR Code aqui do lado. Que tem o quê? O QR Code aqui do lado. Ele é chique, você viu? Ele fala QR Code em inglês. Que isso, eu não hein? posso perder essa piada, ela é muito legal. Eu sei, eu dou essa brecha sempre. Olha só, você vai aqui, coloca o celular, abre a câmera, aponta pra cá e já vem direto pro pessoal pra poder mandar sua interação, mandar aqui a sua dúvida e fazer super parte do programa de Mas a hoje. gente entende, sabe por quê? Porque quando o inglês tá muito intrínseco assim na pessoa, sai, entendeu? A pessoa não sabe mais como é que fala. Vou até pensar, nossa, super... Ele fala inglês, eu não tô zoando, não. Então é isso, chega junto, qualquer dúvida é só mandar aqui pra gente. Nós vamos aqui pra nossa sala receber a nossa especialista. Por favor, então, please. Muito obrigado. Please, Vamos aqui. Você vê que pega, né? Depois sou eu que estou super habituado aqui, que tá super em mim. Ela já se confunde aqui com o idioma, isso é bom. Queria estar assim, conseguir toda hora me confundir com o inglês de boa. Eu queria chegar nesse nível, assim, de confusão mental de idiomas.
E quem tá com a gente hoje, senhor Lucas Nascimento? Bora aqui apresentar nossa especialista, a Ludmila Rachid, médica pediatra. Muito obrigado por estar com a gente aqui participando do programa, aceitar novamente o nosso convite. Obrigada, muito prazer estar aqui com vocês, prazer estar com vocês aí de casa. E vamos falar sobre crescimento. Vamos lá para essa coisa muito louca, sensacional ao mesmo tempo, né? Essas preocupações que a gente tem no dia a dia com o nosso pequeno, com a nossa pequenina. A gente falava aqui no começo, né, sobre essa expectativa que a gente tem toda vez que chega no médico e tal, né? Mas teria como falar assim, doutora, quanto que a gente cresce a cada fase da vida, até quando que cresce? Se, sei lá, chega aos 18, pronto, parou de crescer, não cresce mais? Tem sim, né? Então, na verdade, os médicos, a gente tem uma média de crescimento. A nossa maior velocidade de crescimento é dentro da barriga da mãe, que é quando a gente cresce por volta de 50 centímetros em apenas 9 meses. Então, olha o tanto que cresce. Por isso que a mãe come bastante, né, Não, gente? agora você- Durante a gestação, Eu né? nunca tinha pensado, mas você falando assim agora realmente é muito rápido. Você viu? Então, é a nossa maior velocidade de crescimento, certo? Uhum. Depois, essa velocidade de crescimento, ela começa a cair, por incrível que pareça. Mas no primeiro ano de vida, o bebê, ele vai crescer uma média de 25 centímetros, que a gente fala em torno de 50% da altura que ele nasceu. Então, se ele nasceu com 50 centímetros, ele vai crescer 25 centímetros no primeiro ano de vida. Também é muito, né, gente? Aí uma média, né, de mais de 2 centímetros por mês. Então, por isso que o bebê mama bastante, precisa de bastante nutriente para crescer de forma saudável. E daí vai caindo. Depois vai crescer em torno de 12,5 centímetros de primeiro para o segundo ano. Daí, quando tá naquela fase que a gente chama de pré-escolar, dos 3 anos até a puberdade, é a hora que diminui. Daí vai crescer em torno de 6 centímetros, 7 centímetros por ano, e daí volta um novo pico de crescimento, que é quando, gente, é na puberdade. Então, na puberdade, tem a que a gente chama do estirão, sabe? Tem gente que tem estirão, tem gente que não teve estirão, né? Tem umas Então, coisas assim, que estira mais que a outra. exato. Fica aquela primeiro meio desproporcional, depois iguala tudo. Então, daí tem a puberdade, que a gente cresce muito, né? A menina vai crescer em torno de 10 a 12 centímetros em um ano, né? E o menino em torno de 12 e até 14 centímetros em um ano. Então, nessa fase aí da puberdade. E vai parar de crescer por volta dos 18 anos, quando fecha a nossa cartilagem de crescimento. Depois não Aí cresce acabou. mais pra cima, eu falo. Nem se fizer esporte. Não, depois dos 18, não. Olha só. Gente, a vida vai até os 18. Eu ia até... Eu ia até perguntar se existe essa diferença para menino e para menina na curva de crescimento. Existe essa diferença? Existe essa diferença sim, né? Em geral, né, o homem ele é mais alto do que a mulher, em torno aí que a gente põe em torno de 13 centímetros, que é o que a gente costuma somar, e quando a gente faz uns cálculos meio maluco, a altura do pai com a altura da mãe, então é uma média aí de 13 centímetros de diferença, por isso que tem a curva do sexo feminino e a curva do sexo masculino, para peso, estatura, IMC, velocidade de crescimento, então para tudo tem aí essa diferença. Às vezes eu tenho a sensação que toda a altura foi pros homens e todo o peso veio pra nós. Impressionante isso. Agora, você falou sobre os pais, né? Sim. Se os pais, eu quero saber se essa máxima, né, ela realmente é real, esse ditado popular, né? Se os pais são altos, as crianças também vão ser altas e se são baixos, vão ser mais baixinhas? Sim, 80% do crescimento, gente, ele está relacionado à parte genética, né? Então, Nossa, bastante. muito, Bastante, muito. Mas o restante é a nossa interação com o meio ambiente. Então, por exemplo, crianças que ficam muito doentes, tudo pode ter um impacto no crescimento. Mas 80% é genético e tem um porém. Pais baixos, de famílias muito baixas, às vezes a gente tem que investigar se essa criança, né, não tem alguma alteração genética. Por que a família inteira é muito abaixo da média, né? Então, assim, tem isso. Pais altos cursam com crianças mais altas, porque tem uma continha super legal, que depois, se vocês quiserem, eu explico pro pessoal de casa, para ver mais ou menos como que é a média do crescimento, da estatura final da criança. Ah, não, a gente quer saber agora. Já quer saber agora? Já começa aí. Lucas, calcula aí. Vamos ver. Vamos lá. Como que é essa conta? É a altura da mãe, mais a altura do pai, Então tá, em centímetros. vamos colocar. Coloca aí na calculadora. Vamos lá. Coloca aí 178 mais 165. Daí, eu se acho. for menino, a gente soma 13. Soma mais 13. Mais 13. Se for menina, a gente tira 13 desse valor Ah, e divide Mais por 13. 2. agora por divide dois. por 2.
Que interessante. Sim, é uma conta rápida, né, pra Tá fazer. certo? Não, 340. Não, pera, agora pera. divide por... Faz. Vamos lá. É Vamos a lá. altura É a do altura pai. da mãe, mais a altura do pai. A altura da mãe mais a altura do pai. Então eu coloco Se 165. for menino, soma 13. Soma 3. 13. 13. Se for Menina. menina, subtrai 13. E divide por 2 o valor. Depois, no final, divide por 2. Isso. Deu 178, 1,78 m. É mais ou menos a média de estatura final do seu filho. Olha que legal, ele vai ficar com uma 1,78. estatura boa. Que minha Sim. família é mais baixinha. Aham. 1,78. É mais ou menos isso. É uma continha rápida que o pessoal pode fazer em casa para ver se a criança está crescendo, né? No ritmo ali do canal da família ou não. Doutora, a nossa diretora hoje pediu para você repetir, né? Que é a Sarinha que está dirigindo hoje. Para você repetir que ela vai colocar aqui para o nosso público aqui na telinha Uhum. para eles poderem acompanhar. Então você Tá. pode falar para a câmera 1 ali e você anota. Sim, vamos lá. Então, é a altura do pai mais a altura da mãe em centímetros, tá, gente? Você soma 13 se for do sexo masculino. Você tira 13 desse valor, você subtrai 13 se for do sexo feminino e vai dar um número. Esse número você divide por 2. E esse número é mais ou menos como se fosse a média, né, do canal familiar aí dessa criança. E uma diquinha de calculadora é essa, você não precisa colocar a vírgula, tá? É, Então, põe você- já direto. se tem 1,60 m, você coloca 160, né? E deu Isso. certo. Não, Que legal, já de começo assim, você já conseguiu. já tô tranquila, já posso descansar. Agora, esse programa. Pode se levantar tranquilinha. Já posso. Vai embora. Doutora, eu queria perguntar também para Sim. você o seguinte. A gente está falando sobre essa questão da curva infantil. Por que é tão importante os pais estarem atentos quanto a isso? Tem um pico, se não tem um pico, tudo está acompanhando com o médico. Porque são diversos fatores que interferem no crescimento. As curvas de crescimento, elas são os parâmetros, né, que nós temos para avaliar o estado de saúde da criança. Então, se a curva está indo bem, a saúde da criança está indo bem. Se a curva não está indo muito bem, o que será que está acontecendo? Ela está ficando muito doente? Ela está bem nutrida? Ela está no canal familiar? O que está acontecendo, né? É algo hormonal? Então, a gente precisa desse parâmetro, né? O médico, ele usa as curvas de crescimento, o pediatra, principalmente, como parâmetro para ver a questão de saúde daquela criança. E, doutora Lude, tem essa coisa de que quem come não cresce? A gente fala isso, né? Pra criança comer. E a gente acaba repetindo, e essa sensação que a gente tem. Não, se eu comer, eu vou crescer, eu vou ficar forte e tal. Mas, porque você disse que 80% é genética, né? Sim. Mas o quanto a alimentação influencia nesse processo? Então, a alimentação ela é extremamente importante, ela vai fazer parte, né, dos outros 20%, mas a gente sabe que crianças que são malnutridas, né, ou então que têm deficiência principalmente da proteína, gente, a gente precisa de proteína para o crescimento, né? A gente precisa de cálcio para os ossos, para crescer, né? Então, Como que a gente vai proteína- crescer músculo? Como que a gente vai crescer osso? A gente precisa dar nutriente, né? Olha Então, só, não é só exato. coisa de maromba não, Lucas. Não, Porque criança o Lucas tranquila. é o nosso marombeiro fitness, vive à base de proteínas diversas. Viu? Desde criança comendo proteína. Sim. Continuei aí para ver se eu cresço mais. Eu continuo comendo Acabou, bastante. Era só até os Tranquilo. 18. Já era. Acabou. Vou começar caminhando para um pouquinho, porque ela acha. E por falar em atividade física, né? É claro que as crianças, naturalmente, elas saem correndo por Sim. aí, né? O Lucas, como um bom menino, pode contar as suas façanhas. Mas atividade física pode ajudar nesse processo, sei lá, de repente maior, ali na adolescência, alguma coisa assim? Sim, a atividade física eu falo que ela tem que ser desde cedo, né? Lá, quando bebezinho a gente já põe hoje, a gente tem até tempo, em torno de 30 minutos por dia a gente tem que colocar o bebezinho de bruço ali para fortalecer o pescoço. Então, atividade física desde cedo, né? E ela é extremamente importante. Tem diversos estudos científicos que mostram que a criança, quando ela é estimulada, né, a fazer a prática de esporte, nada em excesso, tá, gente? Assim, em torno, né, de 1 hora por dia, tudo, ela tem um crescimento melhor do que a criança que não fez esporte. Então, assim, se você colocar gêmeos, um faz muito esporte e o outro não faz, um vai crescer mais que o outro pelo estímulo do esporte. E ele pode crescer até mais do que a própria genética talvez ditou que fosse ali por conta desse estímulo. Sim, sim, porque eu falo que esse número que deu na conta, ela é uma média, Sim. né? Um número assim, Aham, médio. aham. Vai um pouquinho, pode ser um pouco a mais, como um pouco a menos. Então, pode. Por isso que a gente fala que tem o canal, né? O alvo genético, que gira em torno de 1,78 m. Poder ficar até por volta de 1,85 m, como um pouquinho mais para baixo. Então, Vou estar passando numa natação, um negócio ali. Olha só, que legal. A nossa querida Sara já colocou aqui, rápida como um flash,
a fórmula para você colocar em casa, tá bom? Tá passando aqui, vai ficar passando por um tempinho, para você copiar, vai tirando foto. Eu achei legal essa questão dela falar sobre atividade física. Às vezes o pai fala, vou colocar meu filho só para gastar energia realmente, poder descansar depois. Também tem toda essa questão do crescimento. Aí não é só gastar energia, não. E, pessoal, é o seguinte, o papo tá bom por aqui, mas a gente vai para um breve intervalo, coisa rápida. O programa daqui a pouco continua. Você pode mandar a sua interação, tirar a sua dúvida, lembrando que o número é o 12 98315 0249. Manda aqui sua dúvida, tem um pessoal já esperando a sua pergunta, tá certo? A gente vai para um breve intervalo e o Entre Família volta já. Entre Família está de volta e eu recebo ela, a minha parceira desse quadro muito especial, o quadro Canal da Mãe. Boa tarde. Boa tarde, Suzane. Eu acho tão engraçado porque chega nesse momento assim, as pessoas ficam esperando alguém que vai vir dar uma opinião legal, né? Abraçar, às vezes alguém para falar, não é assim. A gente tem que ter de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, e aí a gente junta e mistura e forma a nossa performance como mãe. Hoje vamos falar como sair de situações embaraçosas, mas antes roda a nossa linda, maravilhosa vinheta. Olha! Pois é, hoje vamos falar como sair de situações embaraçosas. Senhora Patrícia, queria te perguntar, né? Qual mãe nunca se viu numa situação assim, numa saia justa? Deixa eu revelar antes. Fala, então revela. Embora eu seja uma pessoa que fala, o que pensa, que todo mundo acha, determinadas coisas acontecem e eu fico estatalada. Eu não tenho... Reação. Não tenho reação. Eu falo, tipo, o que essa pessoa está falando para mim? Então, você chega num ambiente, tipo, já aconteceu, principalmente com o filho mais novo, que é recente, né? Então, eu tô mais... De eu estar no shopping, ele se jogar no chão, aquela coisa, né? Aquele momento birra. Aí passa uma senhorinha e fala, o que ele tem? A vontade é de pegar e falar assim, o filho é meu, dá licença. Mas aí eu falo assim, não, já vai passar, pode deixar, já vai passar. Aí fiquei lá, segurei, acolhi e tudo mais. E a mulher passou de novo. Ah, se ele quer tirar o sapato, deixa ele tirar o sapato. Eu falei, não, agora não é hora de tirar o sapato. E me contendo, né? Gente, eu não consigo ter uma super reação, aquela reação que as pessoas esperam de mim. E eu sou geralmente assim na vida real. Embora eu tenha uma explosão por dentro, algumas situações me tiram o chão. É mesmo? Nossa, E é nessa hora que seria bom você botar tudo pra fora. Porque eu sei que eu sou grosseira muitas vezes. Então, nessa hora, tipo, um estranho. Né? Você não mostra toda a sua grosseria a todo momento. Tem horas para aparecer, né? Geralmente com as pessoas mais próximas. E eu acho que é isso que você quer falar, então, que tem até uma situação dessa. Né? Eu gostaria, eu vou confessar, e como é que é o Canal da Mãe, a gente abre as nossas particularidades, eu vou dizer pra você de casa que eu gostaria de explodir com essa pessoa, mas não assim de maneira tão... eloquente, tão Patrícia. Grosseira, mas assim, muito direta e reta, tipo, senhora, com licença, isso aqui não tem nada a ver com você, muito obrigada, mas, né, pode deixar que eu resolvo. Mas eu também não consigo, eu me contenho igual você, sorrio, aceno, porque, sei lá, né, às vezes a pessoa, no fundo, tem até uma vontade de ajudar. Mas é isso que eu ia falar, você sorri, acena, mas no final se sente culpada. Será que aquela pessoa tinha razão? Será que eu estou fazendo o correto, né? Eu acho que é sempre essa sensação que a gente tem quando a gente se vê diante de uma situação. E ainda mais quando é uma senhorinha que teve, sei lá, uns 5, 10 filhos. Em outra época, né? Em outra época, outro contexto. A gente vai colocar para você aqui algumas situações para você entender do que a gente está falando, né? Dessas situações embaraçosas, tá? Por exemplo, tem assim, ó, Paty. Ah, isso aí é falta de umas boas palmadas. Esse eu fico, hoje em dia, né, sabendo de toda essa educação positiva... Nossa, eu fico assim furiosa, mas eu entendo que no contexto daquela pessoa, talvez ela não teve acesso ao conhecimento. E é uma coisa que a gente estava conversando recentemente, né, Suza? O pior é ver as outras pessoas em volta vibrando quando um pai é mais enérgico ou dá as palmadas, porque faz parte do contexto de punição, né? E quanto mais a gente estuda, e olha, você aí de casa, não pense que o fato de eu ser uma pessoa, né? Que Cris fala, a Suza fala e tudo mais, mas o programa ele muda a gente, né? Então vão chegando profissionais aqui que vão fazendo a gente, nossa, não é que era assim lá em casa e eu não precisava ser, nossa, não é que a minha resposta a uma situação como essa tinha que bater mesmo, filho precisa ser educado.
já não é tão como era antigamente. Então, assim, entre família também faz diferença aqui na vida da gente, né? Muita. O quê? Total, Você acha que é. antes eu tinha essa noção das palmadas? Eu achava que palmada era corretiva, era correção mesmo. E aí a gente pensa que assim, ó, a violência não são só as palmadas, né? Uhum. A violência tem a ver com as palmadas, com os gritos, com as chantagens. E coisas que... Sabe aquela mãe que abaixa assim e fala assim, se você fizer isso, eu vou te beliscar. Tipo, isso total. A gente recebeu isso, né? A gente recebeu isso. E funcionava. Funcionava porque eu já levei pai, te amo, mas você sabe, né? Ele torcia assim, ó, dentro da igreja. Como é que você não fica quieta? Tipo, aquilo doía tanto, assim, ficava caladinho na hora. E eu já cheguei a pensar de outras pessoas, quando mais nova, né? Via a criança toda se jogando, fazendo birra, falava, cara, esse pai é frouxo mesmo, né? Não bate Ou nessa essa criança é muito mal criada porque os pais são permissivos, Exato. né? Me perdoa. A pessoa não sabe que eu nunca verbalizei, né? Mas já peço perdão porque eu em mente. Vamos para a próxima situação, Paty. Lê aqui pra gente. Acho Tá que na tem como tela? a gente colocar na tela agora. Ah, tadinho dele, vai ver todo mundo comendo doce e não vai comer nenhum. Que maldade. Olha, é ruim. Imagina você, né? Vamos se colocar no lugar da criança. Imagina você adora um chocolate. Você ama um chocolate. Uhum. E você ama o chocolate que eu te conheço. Aí chega numa situação e vai dizer assim pra você, ah, não, hoje você não vai poder comer esse chocolate, Suzane. Por que não? Ah, porque você Tem lembra que você tá açúcar. na dieta e você tirou o açúcar e você não quer comer o chocolate? Imagina como você se sentiria. Não, eu entendo. Porque assim, uma coisa é a gente que é a mãe do filho, outra coisa é que a gente é a tia. Entendeu? Quando a gente é tia. Tipo a tia Gabi, que deu o que é a primeiro minha doce. amiga, e que o primeiro filho, eu falei, não vai comer doce nenhum até fazer 1 ano e tudo mais, e ela deu o brigadeiro. Então, a gente perdoa. E a gente entende, né? Porque não é maldade, mas a gente também tem que respeitar o que a mãe quer fazer. Então, a primeira opção é assim, eu posso dar para o seu filho? Eu posso oferecer para o seu filho? Porque eu sei que você não Legal. gosta do açúcar, você está, né, Mas a gente também tentando... Não Mas pode e ser a vista como criança? vilã também, né? Porque, tipo assim, maldade é se eu entuchasse um monte de doce na criança. Enfim, fica aí o questionamento. A gente vai ler aqui uma sequência, Paty, e aí a gente vai chamar a nossa convidada de hoje. Para interagir. A gente tem mais uma, na verdade, e aí a gente vai perguntar pra sabe. ela, que ela é coach, né, master. É mãe de dois, Mãe de dois. né? Se tem esse jeito de bancar fina e dizer as coisas com gentileza e firmeza tudo ao mesmo tempo. Qual que é a próxima aqui, Paty? Pra que essa bobeira de quarto escuro e som? Meus filhos nunca dormiam com barulho, meus filhos dormiam com barulho e tudo. Depois fica mal acostumada, não vai dormir em lugar nenhum. É ruim quando você tem todo você estabelece, alguém chega e critica porque na época e tal. Você tá funcionando. Então, mas aí a gente tem que entender também, Suzane, agora assim, ó, de amiga para amiga, né? A gente tem que entender também que funciona quando você tá na sua casa. Então, deu a hora, 6h30, 7 horas, você abaixa a luz da casa, o som e faz todo aquele clima para a criança dormir. Outra coisa, você está nas férias, lá na casa da sua mãe, que todo mundo fala alto, que juntou com a tua irmã e tem um sobrinho e tem todo mundo e você querer fazer a mesma rotina. Então, uma vez eu ouvi uma psicóloga aqui falando, rotina é muito legal, mas cada ambiente, cada espaço vai requerer uma rotina diferente. E você sabe que tem mãe que é tão assim que quando você tá num lugar, ela quer controlar tudo. Se você soltar um garfo, ela quase te mata. Mas no aí não olhar. relaxa, né? Mas aí não relaxa. Não. Porque tem que ser prazeroso também. Se você está estabelecendo uma rotina, e se a criança, naquele momento que está com os primos e está numa situação diferente, ela também não quer brincar mais um pouco, por que não? Então tem que ter o equilíbrio, né? É o que a gente sempre fala. Eu Essa acho é a minha que- opinião. Tô Tá. dizendo que é... Eu vou ler. É que assim, tem várias coisas super questionáveis. A gente acho que tem que tentar ao máximo respeitar as outras mães. Eu sei que eu tento ao máximo fazer isso, mas às vezes eu acho que ainda escapa uma palpiteira dentro de mim. Vamos colocar as duas últimas e a gente vai sentar para chamar a Laís. Olha o tempo, olha o tempo. Vamos aí, Olha, eu tô vamos ver se sem coloca. ponto, tô só Tá. avisando, A tá? gente, peraí. Calma que agora você é só apresentadora. Vamos ler aqui direto, então. Você está fazendo errado. Desse jeito, ele ou ela nunca vai se comportar dentro da igreja. Foi o que você acabou de Clássica. falar. A mãe pega no flagra alguém dando comida para as crianças, já sabendo que os pais não deixaram claro que ela não come Tal tal alimento. alimento. Isso, já sabendo que os pais deixaram muito Ah, tá. claro que ela não come, aí você pega aquela pessoa dando uma coisa que você disse que a sua criança não come. O que você faz?
Vamos sentar ali e perguntar pra Laís. Você deixou, né? Pois é, eu torci assim, ó. Ai, tudo bem, não foi? Vamos lá, vamos chamar nossa amiga aqui. Laís Melo, boa tarde, seja bem-vinda! Nossa, eu tô aqui, ó, que eu tô me coçando pra falar, você não tá entendendo. Então já fala logo, mulher. Diz pra gente se tem uma saída elegante, fina, lady. Precisamos das frasezinhas de efeito pra gente aprender e decorar pra hora certa. Exato. Então, existem algumas situações que realmente não vale a pena, né, gente? Não vale a pena. Tem coisa que às vezes é realmente melhor ouvir aquilo do que ser deficiente auditivo, né? Então tá bom, então eu ouço, olha, obrigada, respiro e finjo que eu não ouvi. Tem coisa que não vale a pena. A gente não vai mudar o outro naquela fração de segundo dentro de um elevador, dentro de um shopping, um desconhecido. E aí tem coisas que às vezes a gente percebe que poderia ter falado. Um ponto que eu achei importante, que a Paty citou, é que depois, às vezes, a gente não fala e se sente culpada. Sente culpada porque, às vezes, acatou, sente culpada porque será que o que o outro falou realmente é isso mesmo? E aí começa a ficar incomodada. Então, assim, existem algumas coisas que ajudam a gente, como mãe, como pessoa, né? Como ser humano, que até enquanto eu estava ouvindo a doutora, né, falando da curva do crescimento e tal, curva do crescimento é um assunto assim que pode gerar muito pano para manga para ficar ouvindo palpite alheio. Então, ter informação já é o ponto número 1 para você ser uma mãe que se sente segura. Tudo é uma questão de segurança mesmo, segurança com quem você é, segurança das suas escolhas, das decisões que você tomou. Então, quando você tem informações, quando você está mais certa do que você quer, fica muito mais fácil de seguir o seu plano. Lógico que a gente vai querer mudar de ideia algumas vezes no decorrer da maternidade, que a gente vai morder a língua, vai cuspir pra cima e vai cair na testa, tudo isso vai acontecer, né? Porque, na realidade, a teoria é outra, né? Na hora da prática que a gente vai aprendendo mesmo. Então, assim, mas ter informações já é mais do que metade do caminho andado, porque a gente se sente segura e confiante na nossa opinião. Laís, Quando deixa eu alguém... desculpa. Pode falar, Paty. Eu queria colocar mais um elemento. A gente está falando de pessoas estranhas, que a gente não tem sentimento, que vamos ver raramente, e tá tudo bem, até se a gente der uma, né? Uma grosseria, ou se a gente ficar quieto, porque é um negócio rápido. Agora, vamos trazer, assim, para a parte de casa, né? Uma mãe, uma tia, uma irmã, né? Uma sogra, que chega e fala assim, não, pode deixar que eu sei como fazer, né? E aí, como que a gente lida numa situação dessa? Porque a gente tem outro elemento que também é importante para a gente, que também é importante para o nosso esposo e tudo mais, e que a gente vai conviver. Então, a gente não pode ser tão grossa nem tão omissa, né? E posso colocar uma pimentinha? Mas... Às vezes você fala e você sente que talvez esse parente aí vai lá e faz do jeito, sabe? Parece que é tipo assim, vou dar uma provocada e fazer do meu jeito pra você ver que funciona. É tipo assim, né? Sim. Aí... Eu sei que isso existe, só que pra gente ter paz no nosso coração, é importante a gente tentar, eu digo tentar porque é teste, tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Não julgar a intenção da outra pessoa. A gente precisa tentar fazer um esforço mesmo aqui, ó, no coração, e não querer julgar a intenção do outro. E procurar saber da nossa intenção. Saber qual que ter a certeza do que a gente quer. E era nesse ponto que eu ia chegar mesmo, Paty. Porque assim, quando é o estranho na rua, no elevador, no shopping, enfim, beleza, muito fácil eu ignorar. Agora, quando é alguém do meu convívio que eu vejo sempre, se eu não me posiciono, eu tô sendo omissa. E isso pode gerar consequências, porque espaços não permanecem vazios, eu tenho papéis a cumprir. Se eu não cumprir aquele papel, alguém vai cumprir. Então, se eu não me posiciono, alguém vai preencher aquele espacinho ali. Por exemplo, com relação à alimentação, que isso é uma coisa que irrita. Vamos combinar? Irrita. E assim, o meu problema pessoal, me abrindo aqui como mãe, né, que a gente sempre fala isso no canal da mãe, é o contrário de vocês. Eu sempre precisei tomar cuidado, vestir uma mordaça, porque a minha boca não segurava. Uma língua desse tamanho aqui, que quando alguém falava alguma coisa,
eu já tinha a tendência a responder imediatamente, sendo grosseira algumas vezes. Então, o meu esforço é para ficar quieta, até hoje. Só que assim, meus filhos têm hoje 12 e 14 anos. Então, de lá para cá, eu também já aprendi muita coisa e escuto e tenho outro posicionamento hoje. Né? Mas eu até cheguei a comentar nos bastidores com a Suzane que eu já dei respostas atravessadas para pessoas da família muitas vezes. Não me orgulho disso, mas ok, funcionou, beleza, nada é por acaso, tá tudo certo, né? A gente aprende. Mas assim, existem algumas palavrinhas mágicas, né? Como, por exemplo, a gente ouve a pessoa falando e aí a gente fala, entendi. Ok, entendi, entendi. E aí você não fala assim, eu não concordo, porque senão só vai gerar discussão. Não concordo, o outro vai falar, eu também não concordo, mas você não precisa convencer o outro. Então, assim, entendi o seu posicionamento. Quer que eu te explique como que eu penso? Às vezes a pessoa quer. Às vezes a pessoa não quer. Eu decidi fazer assim. Entendi, legal. Eu decidi fazer assim. Nossa, eu nunca achei que. Então entendi, era pega tão as suas poderoso. coisas e vai embora. Eu conheço uma pessoa que A faz porta isso. da rua é assim, a Vai, ventia da fala, casa. entende. Quando a coisa tá muito, que vai chegar a ponto de rolar um atrito, ela fala assim, eu tô subindo, tá? Eu não posso falar. Quem é? Nossa, depois me conta. Que bafo. Então tá, amanhã eu volto. Beijo. E foi embora. E aí tem uma dica boa para quando é para alguém perto de casa, que eu já falei isso aí uma vez, num programa com Cris e com a Carol, faz tempo. Imagina o leite, quando o leite está entornando. Certo. Quando o leite está entornando, o que a gente vai fazer? Desliga. A gente sai correndo para desligar, para tentar não entornar. Então a ideia você percebeu que tá pisando no teu calo? Porque a gente percebe, gente. É que a gente faz uma cara de Mona Lisa por fora, embora por dentro o leite tá ali, fervendo, já tem uma nata. Cara de Mona Lisa foi boa. Percebeu? Faz que nem o leite, apaga o calor. E como que a gente faz isso? Espacialidade, temporalidade. É dar tempo e espaço. Finge dor de barriga. Deu sede, vou beber água. Peraí, rapidinho, que eu preciso mandar uma mensagem. Cara, tá criança, sai correndo. 5 segundos faz diferença. Eu quero a gente tem que finalizar, mas não sei se você consegue, em 1 minutinho, falar pra gente uma situação assim que é onde eu me sinto culpada. Quando o meu filho vai pagar o pato por aquela situação. Então, antigamente era normal, né? Se não quiser falar comigo, poxa, eu vou ficar triste. Essas chantagens, pequenas chantagens emocionais que hoje, muito bem instruídos pelo Entre Família, a gente sabe que não é legal. Então, como assim abordar uma coisa que a pessoa está falando do ponto de vista mais educacional para que seu filho não saia prejudicado e dizer assim, olha, isso que você está fazendo é chantagem emocional, não quero que faça mais. Parece que eu falando assim é fácil, mas chegar e falar, menina, é difícil. Então, eu acredito que é assim, é importante não fazer essas coisas na frente da criança, para outra pessoa não se sentir constrangida e achar que, quem que é essa me dando um toco aqui, né? Parece que tira até a autoridade, é feio. Pode ser constrangedor pro outro. Vamos se colocar no lugar do outro também. Porque o outro tá sendo quem ele sabe ser. Às vezes ele acha que realmente aquilo é só um carinhozinho. Ele também recebeu esse tratamento, né? Vê sempre isso acontecendo e acha que é normal. Embora a gente não ache legal. Então, assim, deixa a criança sair. Quando sair, você comenta. Evita fazer isso, desconfortar. Evita. Dá uma sugestão, sabe? Você precisa fazer com que a pessoa acredite que a decisão final é dela. Quando a gente impõe uma ordem, principalmente se é para alguém que é um dominante, alguém muito expansivo, alguém mais rápido, que fala acelerado, tipo eu, assim, a pessoa, ela automaticamente, ela já vai tampar o ouvido. Botou um protetor auricular, já não ouviu mais nada. Essa é a tendência. Gostei. Então, assim, dá uma sugestão. E como dominantes, que são os mais... acaba tendo a boca um pouco mais rápido, né, do que a cabeça... junto com os influentes, que são os que mais falam e não gostam desse desconforto público, são muito preocupados com o que os outros pensam, como essas pessoas acabam sendo as que mais falam, elas são focadas em relacionamento e são focadas em resultado. Então, olha a chave, mostra qual que vai ser o melhor resultado no relacionamento. Se você falar com ele desse jeito, ele vai reagir melhor. Se você falar com ele daquele jeito lá, ele vai reagir melhor ainda. Agora, quando você fala assim, ele se retrai. Percebe, faz o teste, pronto, você está dando a sugestão. Aí a pessoa toma a decisão de como ela vai se comportar.
entendeu? Sensacional. Gostei dessa última, foi boa. Gostei, só não sei se eu tenho tanta paciência, tanto Então, treinamento, assim, pra isso. Gente, a Patrícia, ela é demais. Mas estou estudando aí, estou tentando, porque a gente está sempre se refazendo, né, Laís? Obrigada, Laís. Acabou Ainda o tempo, mais na né? maternidade, Acabou o né? tempo. Sempre tão curtinho o canal da mãe. Sugeriria para a diretora, né? Depois dar uma sugestão para a diretora. Quem sabe ter mais tempo neste quadro. Fica aí. Beijo, Laís. Obrigada, Fica a viu? dica, tô aqui, ó, quem sabe. Dando sugestão, né? O que você acha? Tenta assim. Então, que tal, né? Que tal? Que tal? Olha só que interessante. Fica a dica. Laís, um abraço. Obrigada, Amei. viu? Beijo, Obrigada. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não falamos, né, das redes sociais dela, mas A gente coloca apareceram aqui, ó. ali. @Laís Melo G. Melo com 2 L's, tá? Para você seguir. A Laís é coach e ela mentora e ela analista de perfil comportamental, então ela dá várias dicas de como se comportar na vida com várias situações. Muito legal, vale a pena super seguir. E Patrícia, isso. obrigada, viu? Acabou. Mais uma vez Foi por ótimo, estar aqui. foi A gente ótimo, se adorei. vê. Uma nova Patrícia também, posso Você tá dizer. plena? Posso dizer. Não, plena ainda falta um pouquinho. Mas tá um pouquinho. pleninha. Então é o seguinte, eu me despeço aqui da Patrícia, a gente volta daqui 15 dias com o canal da mãe. Você aguarde aí muitas emoções no próximo capítulo desse quadro. Vamos pro intervalo que o tempo acabou e na volta a gente continua falando sobre curvas de crescimento. Estamos de volta com o Entre Família. Olha só, agora a gente tem uma dinâmica para a gente poder passar realmente o pente fino que a gente já conseguiu conversar aqui sobre as curvas de crescimento infantil, para a gente poder entender, relembrar de algumas coisas e outras já voltar a aprender aqui. A gente, lógico, vai continuar falando sobre isso, mas a gente veio agora para esse outro ambiente. A doutora já está comigo aqui. Este tema, eu estava até comentando com você, eu falei aqui no programa até, novo para mim. Comecei a estudar tudo, a gente começou a conversar aqui, a aprender e viu o quanto ele é importante. Agora imagina para quem tem criança em casa, tudo nessa fase, ou está grávida ali, vai ganhar daqui a pouquinho, quão importante já estar atenta quanto a isso. Então a gente tem aqui nossa produção, o pessoal da Dinâmica já preparou algo bem legal aqui pra gente. Vou tirar aqui já o nosso primeiro tópico aqui, pra gente saber a curva de crescimento. O que é curva de crescimento, pra gente poder realmente relembrar de fato o que vem a ser essa curva de crescimento. Bom, curva de crescimento é o melhor parâmetro que a gente tem, né, para avaliar a saúde de uma criança. Ela, na verdade, é como se você pegasse as crianças do mundo todo, né? Então, é algo que é mundial e a gente distribui essas crianças, né, de acordo com o peso, a estatura, perímetro cefálico, índice de massa corpórea, num gráfico. E daí, depois a gente vê como que o seu filho está se comportando perante as outras crianças aí do mundo afora. E o objetivo dela É saúde, é fazer a monitorização da saúde do seu filho, né? Como que está indo, né? Se está crescendo bem, se está ganhando peso de forma adequada, se está proporcional o peso com a estatura, se está sobrepeso, se está obeso, se está desnutrido. Então, são essas informações que a curva vai passar pra gente. E isso, ele consegue, os pais, né, conseguem acompanhar geralmente quando vão ao pediatra. O pediatra consegue fazer isso daí? Sim, sim. Todo pediatra não tem jeito, né? Tem que ter as famosas curvas de crescimento. Eu falo, pediatra tem endócrino, então nós somos apaixonados pelas curvas de crescimento, não tem como. Então você leva o filho no pediatra e tá lá. Tem a curva do perímetro cefálico, a curva do peso, a curva da estatura, né? A curva do IMC. Então tá tudo ali. E tem na caderneta também de saúde da criança, né? O SUS fornece aquele livrinho que você ganha. Então lá, se você dá uma folhada, eu falo que aquele livrinho, gente, é maravilhoso. Senta e lê aquele livrinho, né? Tem muitas informações e lá tem todas as curvas, né, para as crianças até 19 anos de idade. Tá aí. Foi no pediatra, levou o filhinho lá, o pediatra não fez, aí dá uma pedida ali, fala, eu quero acompanhar, ver como é que tá certinho, tudo, acho que vai ser muito importante. Tanto para você ficar ligado se realmente está acontecendo, porque é a maneira de você acompanhar realmente. Preciso me preocupar com isso ou não? É ali que ele vai conseguir ter o parâmetro, né? Exatamente. E é muito engraçado, vou até falar, que às vezes tem uma mãe que tem um filho mais velho. Daí ela vai, pega a curva do filho mais velho e a curva do filho mais novo, assim, mas doutor, ó, nessa idade, meu filho mais velho já estava em outro percentil, que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que é esse tal do percentil. Exatamente, foi até bom você falar, porque eu acho que até o próximo aqui, ó, já vem exatamente com isso aqui. Como funciona os percentis aqui? Sim. Gente, os percentis, né, são aquelas milhões de linhas que tem ali no gráfico, né? Quando você olha o gráfico da criança, você vê que tem várias linhas. E esse percentil é exatamente, tá crescendo no percentil 50, ou tá crescendo no percentil 3, no percentil 10, 25. O que isso quer dizer? É como se a gente imagina uma sala de aula, né? Então lá, tá seu filho. Por uma média, assim, vamos dizer que tem 20 crianças nessa sala. Vamos falar primeiro dos 20 meninos, né? Vamos usar o parâmetro dos meninos.
Então, tem 20 meninos nessa sala. 10 meninos têm uma altura bem parecida. E o restante, alguns são mais altos e outros são mais baixos. E o percentil é exatamente isso, essa distribuição da estatura das crianças. Então, quando o percentil 50, é como 50% das crianças estão no crescimento. Algumas estão acima, outras estão abaixo. E muitas vezes pode ser normal, tá? A gente tem até aqui, ó, a tabela aqui. Sim, você aqui, mostrar, ó, um modelinho para vocês. Vou abrir aqui, ó, tá até bem rabiscado aqui, ó. Essa curva que eu vi na hora que eu tava analisando, eu falei, que é isso daqui? O Olha que a tá quantidade acontecendo de aqui? linhas, né, aqui do sexo feminino, do sexo masculino. E aqui são essas linhas todas aqui que a gente tem, tá? E o percentil 50 é bem o meio do gráfico, que é onde todo mundo, toda mãe fala assim, mas doutora, meu filho tá muito longe da linha do meio do gráfico. E é aí que a gente conversa bastante. E tem algum momento que isso pode estagnar, essa curva? Tem. Isso pode acontecer? Pode acontecer e é um sinal de alarme, viu? Papai, mamãe tá em casa. Se o seu filho estava crescendo super bem, né, no percentil 50 ou no percentil 75, tava ou mais para cima, um pouquinho mais para baixo, tava indo super bem, acompanhando aquela curva do gráfico. E do nada a criança para de crescer, né? O que acontece? Você tem que, eita, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com o meu filho? Que ele parou de ganhar velocidade de crescimento. Então, é um sinal de alarme e muitas vezes pode ser indicação de usar tratamento para crescer. A gente está aqui mostrando novamente essas curvas aqui para poder acompanhar. As linhas. As linhas, aliás. E como é que, até que idade eu consigo acompanhar isso aqui com o meu filho? De que idade a que idade? Como é que funciona? As curvas vão até 19, 20 anos. Então, o ideal, né, gente, é que a gente acaba esquecendo, né? Que o adolescente também precisa ir no pediatra, tudo. Mas a gente vai acompanhando, em média, até finalizar a puberdade. Porque depois que finaliza a puberdade, a gente checa muito pela idade óssea, fechou a cartilagem de crescimento, já não precisa mais, a gente já considera um adulto. Tá, e não adianta, já passou, já não vai crescer mais, tudo. Beleza, durante esse período antes, você consegue fazer o esporte, pode dar uma ajudada ali, tudo. Mas passou de 18, não tem mais como não, vai ficar com a altura mesmo. Bora partir para o próximo aqui. Quando devo me preocupar com a curva de crescimento? Sempre, gente. A curva de crescimento, mais uma vez, para ficar bem claro, é o nosso parâmetro de saúde da criança, né? Toda consulta você tem que ir lá checar onde seu filho está na curva de crescimento. É legal, gente, tem até alguns aplicativos de curva de crescimento. Ah, facilita? Tá, sim. Tem até uns aplicativos que às vezes o pai, a mãe quer ter aquele dado, né, sempre, quer ficar com ele, a curva. Tem alguns aplicativos que você consegue baixar no celular e põe lá altura, peso, perímetro cefálico, que vai mostrar onde seu filho está. Então, a preocupação é sempre, né? Tá caindo? Eita, o que está acontecendo? Tá acelerando muito? Ué, por que está acelerando? Então, a gente tem que sempre ficar fazendo essa monitorização e é a cada consulta com o pediatra. Olha que legal, porque geralmente a gente sempre tá essa caderneta aqui e agora com o celular, o pessoal quer tudo na mão ali. E mais esse serviço também, poder ter no aplicativo ali. Sim. Bora partir para o próximo aqui, ver qual que é o próximo. Quais fatores interrompem a curva de crescimento? Olha aí, interferem, perdão. Vamos lá. Genética, né? Primeira coisa. Genética. A gente fala que toda criança tem que ficar ali no percentil 50. Mas se o alvo da família, vamos dizer que é uma família muito alta, né? Tem uma alta estatura. Se o alvo da família está no percentil 90, essa criança ela tem que crescer aonde? No percentil 90. Então, ela tem que crescer em cima da linha do gráfico, né? Então, assim, a genética é um dos fatores, porque 80%. Outros fatores estão relacionados aqui. A nutrição, a atividade física, qualidade do sono, né? Se a criança, né, tem alguma doença de base, né, às vezes tem um probleminha no coração, né, tem a parte respiratória prejudicada, usa muito remédio para respirar melhor, então tudo isso pode atrapalhar o crescimento. Às vezes a mãe leva a criancinha na escola, vê que ela é a menorzinha da turma ali, às vezes está se preocupada, está acontecendo alguma coisa, ficar também com relação a essa questão da genética, tudo pode ser algo também, às vezes não pode ser tão sério assim, mas isso não quer dizer que sempre precisa estar acompanhando, tá ligado? Exatamente. Né? Vamos aqui para a nossa última aqui do checklist. Quais as principais medidas avaliativas? Ótimo. Então, quando a gente tem as curvas de crescimento, né? Então, para finalizar, nós temos a curva de peso, tá? A curva de estatura da criança, a curva do índice de massa corpórea, a curva do perímetro cefálico, né? E nós temos também a curva da velocidade de crescimento, que é o endócrino que acaba usando mais. E um parâmetro legal que a gente, né, usa
só pulando um pouquinho, festa de final de ano de apresentação da escola. Eu falo que o endócrino sempre tem bastante consulta pós-festas, né? Porque a mãe repara, ué, por que meu filho tá assim ou tá mais alto? O que será que tá acontecendo? Mas é um parâmetro. Por quê? Por conta dessa distribuição dos percentis. Tem que lembrar que vai ter alguns que vão estar abaixo, e é normal. Uns que estão abaixo e vão precisar de tratamento, né? E outros que estão ali no meio, um pouco acima, e tá todo mundo saudável se estiver no seu caminho. Levou lá na apresentação da criança, quando geralmente, eu lembro quando eu ia, cantava música, a mãe chorava na frente, lá tudo. Fica tranquilo, pode existir essa diferença aí. Vai ter a criança um pouco mais alta, outra mais baixa, fica tranquilo. Lembrando que realmente é sempre importante acompanhar. Foi no pediatra, o pediatra não passou, dá aquela pressionada. Sim, exatamente. Precisa ter a curva para saber como que está indo. Até mesmo para entender se a criança está indo bem ou não. Porque daí a gente precisa de uma avaliação mais específica e ver o que está acontecendo com aquela criança. Tá certo, doutora. Checklist feito, mas agora eu quero te convidar para a gente ir para a tela ali, porque é o seguinte, tem algumas interações já chegando, então a gente vai começar agora a ler, saber quais são as dúvidas do pessoal de casa. Você pode ir para o outro lado, ficar por aqui, saber o pessoal que está participando. E você de casa que está por aí, pode mandar sua interação também. Tá alguma dúvida? Aproveita o momento então, lembrando que o número é o 12 983150249. Pode mandar sua interação, o pessoal já está lá olhando suas dúvidas, tudo e preparando como a primeira que vai jogar aqui na tela para a gente já poder saber quem está mandando, talvez de onde é. Não quer mandar o seu nome? Não tem problema nenhum. A Rosângela mandou aqui, ó. Tenho um filho que tem 19 anos e se acha muito baixo. Tem preconceito por ser baixo. Eu tenho 1,63 e o pai 1,77. Ele começou a fazer academia. Tem algum esporte ou então atividade que ainda pode ajudá-lo no crescimento? Ele teve problemas de saúde quando era criança, como adenoide e também amidalas aqui. Amígdala. Pode estar amígdala e pode ser influenciado se essas aqui pode ter alguma coisa ligada a isso, ao fator de crescimento dele. Sim. Com 19 anos, né, o que a gente tem? A gente tem que avaliar muito a idade óssea. Provavelmente a parte do crescimento, né, a cartilagem de crescimento, ela já fechou. Tá? Então, assim, para o crescimento efetivo, a gente não tem mais muito que atuar, o uso de medicamentos, então, nessa idade não tem mais. Sim, né? Foi até o que eu comentei. Crianças que têm problemas respiratórios de repetição, problemas de infecção de repetição, pode sim atrapalhar o crescimento, tá? E também uma coisa que a gente tem que lembrar, que tem uma moda, sabe? Que todo mundo quer ser alto. Parece que a moda, eu falo que é a moda do autismo. Então, às vezes, vai criança no meu consultório, que a criança está extremamente normal, na curva de crescimento, indo super bem, mas, eu quero ser mais alto. Mas não, está tudo bem. Então, a gente sempre tem que lembrar isso, né? E reforçar isso para os nossos filhos também, né? Que cada um tem a sua estatura, cada um tem a sua genética, cada um tem a sua história, né? Então, assim, não é a estatura que vai ser determinante. Acho que também fica vendo durante na escola, e todo meu amiguinho é muito mais alto do que eu aqui, eu queria também o que está acontecendo, e o pai já fica totalmente preocupado, e chega aqui a dúvida. E uma outra dúvida até, academia cedo, entrar para a academia, fazer atividade física por ali, musculação, levantar peso, enfim. Isso pode atrapalhar no crescimento ou não? Não, isso é um mito, gente. Ai, que bom que você fez essa pergunta. Adorei. É um mito. Por quê? Né? Antes falava assim, não, a academia atrapalha o crescimento, vai lesionar a cartilagem de crescimento. Hoje não. Hoje é a academia supervisionada, claro, com um profissional responsável, que saiba lidar com os treinos específicos para criança e para adolescente. A academia está liberada. Até mesmo porque hoje, na correria do dia a dia, às vezes você mora numa cidade grande, tudo, o que você tem? Você vai para a academia e pode levar o seu filho. Algumas academias não aceitam, na verdade a maioria não aceita ainda. Mas pode, se tiver um profissional ali, né, capacitado para atender crianças, pode fazer musculação, né, pode fazer treinos funcionais com o peso do próprio corpo e é super saudável, estimula o crescimento. Tá, e a partir de quantos anos pode procurar a academia, no caso? A academia que fala assim, esses treinos funcionais, né, de criança que abaixa, levanta, sobe, desce, desde sempre. Né? Eu falo, tem criança a criança já faz, né? Eu brinco assim, a criança é crossfiteira, né? Eu brinco assim, criança sobe, desce no sofá, sobe, pula, faz tudo. Então, a criança por si só, ela já é bem ativa, ela já apronta bastante, né? Você só vai determinar o espaço, o tempo e a frequência, transformando isso num exercício físico para a criança. E a musculação tem um momento certo também, uma certa atenção a mais para ela poder começar? Sim, sim. Daí a criança, ela não ganha massa muscular, isso é muito importante, né? Porque a gente começa a ganhar massa muscular tudo quando você começa a ter a ação dos hormônios relacionados à puberdade.
mas a criança, ela ganha, né, tônus muscular e a destreza para realizar o exercício. Então, você colocar uma criança para fazer um agachamento com muito peso, ela não vai ganhar volume de músculo, por conta que falta o hormônio para dar o volume do músculo, porque ela não tem ainda esse hormônio para a faixa etária. Então dê uma segurada aí, vai chegar. Deixa eu fazer por enquanto o crossfit caseiro. Subindo e descendo do sofá, correndo para lá e para cá, deixa ela gastar energia, que isso vai ajudar também no crescimento. Mas tem mais dúvidas chegando, o pessoal está participando. Caso não queira mandar o seu nome, falar o seu nome, não tem problema nenhum. O Ronaldo mandou aqui, tudo bem. O meu sogro cresceu 10 centímetros depois de 18 anos. Como explicar? Meu filho, neto dele, tem possibilidade de crescer assim também? Tem, isso pode, pode acontecer. Esses 10 centímetros, assim, foi bastante, né? Ainda bem que deu certo, porque o que manda no crescimento é a idade óssea, a idade do osso. Porque a gente fala muito de cartilagem de crescimento e esquece que a gente tem a idade do osso e a idade do nosso RG. O que manda é a idade do osso. Então, se você tem 18 anos, mas tem uma idade do osso de 15 anos, você ainda tem tempo, você ainda tem 3 anos para crescer. Por isso que, assim, esses atrasos, a gente precisa investigar o porquê que está tendo esse atraso. Mas tem essa possibilidade e geralmente é algo familiar. E tem um nome, chama atraso constitucional do crescimento e puberdade, que tudo é meio atrasado nessas crianças, nesses adolescentes. É aquele adolescente que demora para ganhar barba, né? Aquela menina que demora para vir a primeira menstruação. Então isso tem um nome, que é atraso constitucional do crescimento e puberdade e geralmente é familiar. Mas quem tem que sempre avaliar a idade óssea. Olha aí, tá vendo só? Agora a gente vai chamar mais uma interação chegando, o pessoal tá participando, pode colocar aqui na tela. A Gabriela Frontini. Minha filha tem 5 anos e está bem abaixo da curva, tanto no peso quanto na altura. Eu e a minha mãe somos bem baixinhas, ali por 1,50. Quando devo procurar um especialista? Em que idade se faz o tratamento que retarda a menstruação da menina? 2 pessoas da família paterna tiveram que fazer esse tratamento. A mensagem continua? Não, é isso mesmo. Vamos lá. Claro, né? Você tem, vamos dizer assim, você é pequena, provavelmente a sua filha, né, vai ter uma estatura parecida. Mas o que a gente começa a investigação é por que você, né, mãe, ficou com uma estatura abaixo da média? Será que você teve alguma alteração genética ali nos genes que tem relacionados ao crescimento e passou esse gene para sua filha? Então, toda criança que cresce abaixo da curva, ela merece uma investigação, tá? No momento que a gente descobre que essa criança está abaixo da curva e ela não recupera esse crescimento, ela merece uma investigação. Então, o primeiro ponto aí. Quanto antes a gente inicia o tratamento para o crescimento, melhor é a resposta. Tá? Então, esse é outro ponto. Porque as pessoas falam, vou deixar para resolver isso na puberdade. Não, gente, na puberdade já está muito tarde, né? Já tem outros hormônios atuando, fica mais difícil da gente colocar essa criança no alvo familiar dela. E em questão de retardar, né, a puberdade, a menstruação, também tem origem genética. Então, mães, né, na família, crianças, né, mulheres que menstruaram muito cedo, é uma informação importante para passar para o pediatra, para o endocrinologista. Por quê? Porque ela precisa ser acompanhada a partir do momento que inicia os sinais de puberdade, que na menina, né, que é o caso, é o aparecimento do broto mamário. Apareceu o broto mamário ou está na dúvida se tem broto mamário, leva para o pediatra ou leva para um especialista para avaliar, para ver se está precoce ou não. Tá certo, então, explicado. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, tem mais da sua participação também. O programa vai continuar por aqui, mas a gente vai para um breve intervalo e o Entre Família volta já. Entre Família está de volta e olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Nós temos esse guia de estudos que conta a história de 8 mulheres que foram marcadas pela fé. Esse é um estudo do projeto Anjos da Esperança aqui da TV Novo Tempo, para você, telespectadora que está me ouvindo nesse momento, para que você possa também se inspirar através da história dessas mulheres aí na sua casa. Quer ver um exemplo das histórias que tem aqui dentro? Hoje nós estamos falando sobre curvas de crescimento, né? Muitas das vezes nós, mulheres, mamães, a gente fica na dúvida e tem que tomar, às vezes, decisões muito difíceis, né? Nesse processo todo de maternidade, às vezes de cuidado, de tratamento com a criança. Aqui eu tenho a história de Débora, que foi uma importante mulher naquela época, líder, juíza de uma grande nação, né? Juíza ali do povo de Israel, que também teve que tomar duras decisões, decisões difíceis, mas que teve a sua vida extremamente marcada pela fé, por essa conexão com Deus
e conseguiu conduzir uma nação. Então, eu tenho certeza que você, da mesma forma, pode marcar a vida do seu filho, né? Às vezes a gente pensa em fazer grandes efeitos, né, na sociedade, e isso é muito bom. Mas eu acho que a nossa maior missão grandiosa é marcar a vida dos nossos filhos de maneira positiva. Então, se você está passando aí por algumas situações, não sabe que caminho tomar, que decisão tomar, talvez até na adolescência, né, que é onde muitas mães falam sobre isso, decisões complexas, né, no processo de educação, na lida com o filho, não sabe mais o que fazer. Muitas das vezes a gente recebe esses questionamentos, essas perguntas, esses desabafos por aqui, tipo, já não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo. Então tá aqui um material que pode te ajudar nessa sua jornada como mãe e como pai também, tá? Porque na história dessas mulheres, tanto homens quanto mulheres podem se inspirar. Vou colocar aqui os telefones para você ligar e pedir essa revista. O DDD é o 12, tá? Então, se você preferir ligar, 21 27 31 21. Se preferir mandar o WhatsApp, oi, quero receber o novo guia de estudos marcadas pela fé, esse guia aqui para você, por favor, é só mandar o WhatsApp 982444449. Tá passando aqui na telinha, tá vendo aí? Ó, você pode tirar até uma foto se você já não tem esse número salvo. E aí você manda esse WhatsApp e esse estudo vai chegar na sua casa. E é importante eu ressaltar aqui, não tem custo para você. Outra pessoa já pagou o preço, então para você é totalmente de graça, não tem custo do correio nem nada. Combinado? Então tá aqui, marcadas pela fé, um presente da TV Novo Tempo para você. E a gente volta aqui com a nossa doutora Ludmila, voltando para o nosso assunto, porém antes, todavia, devo anunciar que tem quadro novo. Tem quadro novo, nada mais, nada menos. Quem é o produtor e repórter desse quadro é Lucas Nascimento. Eu vou dar a ele o privilégio de chamar esse primeiro episódio. Quanta honra, quanta honra. Você Muito chamou obrigado. o próprio quadro, primeiro episódio, estreando. Olha só, é isso mesmo, pessoal. Tem quadro novo aqui no Entre Família. Tô chegando, é o nome dele. Eu viajei para alguns lugares do Brasil. Fui, logicamente, trazer um pouquinho mais da cultura, ali um pouquinho de história. Só que tem algo diferente nessa. Ah, é? Eu fui para esses lugares e eu poderia fazer ali a pesquisa, fiz a pesquisa, chegar tudo e poder contar para você de casa como é que funciona. Ou então, ter um guia de turismo ali comigo. Só que é diferente. Vai ter um morador daquela cidade, cresceu ali, mora, conhece muito bem. Ele que vai me receber. Ele que vai me receber para poder contar um pouquinho da história da cidade dele, mostrar alguns lugares. E tem algo diferente nesse quadro, mas que eu vou realmente contar na série. Cheio de novidade, então. Cheio de novidade. Então faz o seguinte, se prepare, que eu tô chegando, hein? Você já parou para planejar uma viagem que certamente iria mudar a sua vida? Que você voltaria com muito mais bagagem do que foi? E olha que eu não estou falando em compras, viu? E sim de experiência, cultura, lições. Tô falando de histórias. E é nesse roteiro de ideias que começo hoje um novo quadro aqui no Entre Família. Cada episódio, um lugar diferente. Cada cidade, um personagem que vai contar a sua história enquanto conhecemos a história da sua terra. Então se prepare, embarque nessa comigo, porque eu tô chegando. Ah, dessa vez o meu destino é Salvador, na Bahia. Que lugar lindo, incrível, um lugar que respira história, principalmente para contar um pouquinho da história do nosso país. Eu vim para cá conhecer, tem alguns pontos que eu quero compartilhar com você, mas dessa vez eu não estou sozinho. Tem um soteropolitano apaixonado por esse local que vai me levar em cada canto. Me levar não, nos levar, nos mostrar, contar um pouco mais também da história dele e também da história desse local. E é claro que eu não quero mais perder tempo, tem muita coisa para acontecer, então faz o seguinte, bora lá procurar o personagem de hoje.
Eustáquio, tudo certo? Prazer, viu? Rapaz, como é que vai? Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. Prazer, rapaz. Cara, que legal que tá por aqui, que legal que você aceitou aí o nosso convite, tá com a gente no episódio, que vai falar um pouquinho mais sobre Salvador, sobre a Bahia. Eu sei que você é um apaixonado por esse local, né? Pois é, rapaz. Eu tive o prazer, a honra de nascer e nascido e criado em Salvador, né? Então, eu me considero um privilegiado aqui onde tudo começou, né? Aqui começou o Brasil. E até legal você falar isso, a gente escolheu realmente, acho que o lugar certo para poder falar sobre isso. Lá em 1549, quando Tomé de Souza chegou, escolhendo aqui para ser a construção da cidade de Fortaleza, a primeira capital do Brasil, acho que escolheu realmente o local ideal para começar a nossa andança aqui por Salvador, né? Perfeito. Tenho o maior prazer em te receber e te apresentar a cidade. É, ainda bem que ele está comigo porque é tanto lugar que essa cidade oferece, tanto ponto turístico e histórico que eu nem sei por onde começar. E saímos daquele ponto turístico para esse cartão postal aqui, o Elevador Lacerda, inaugurado no dia 8 de dezembro de 1873. Tenho certeza que você já viu alguma foto relacionada a isso, realmente um cartão postal. Ele que liga a Cidade Baixa até a Cidade Alta. Eu só acompanhando o vai e vem do pessoal aqui, conhecendo mais um ponto turístico, a gente veio para cá agora. O senhor também teve um vai e vem nessa, né? Você não permaneceu só em Salvador, você teve que mudar e ir para Brasília, né? Sua vida teve uma mudança nesse meio, né? Nesse intervalo, 2006 aproximadamente, eu tive que me transferir para Brasília, que eu recebi um convite do trabalho para trabalhar em Brasília. E aí eu fui para passar dois anos. Mas nessa história eu passei 11 anos, né? Gostou? Muito. Assim, eu adoro Brasília, adoro Brasília. Muito cidade organizada, cidade planejada, mas eu não deixava de vir a Salvador, né? Eu, no mínimo 2 vezes por mês, eu vinha a Salvador. Não conseguiu se desvincular, Salvador não teve como, né? Pois é, rapaz. Assim, na verdade, tem os seus vínculos, né? Famílias, né? Amigos, né? A própria cidade em si, eu tinha necessidade de ver o mar, né? Contemplar o mar. E aí eu vinha e voltava com muita frequência. Eustáquio, agora eu tô entendendo por que você não quis ficar lá em Brasília, quis voltar aqui para Salvador. Que lugar incrível, uma cidade que respira história aqui, tantos pontos para conhecer, tem praia e tudo mais. Estamos aqui agora em um outro ponto, mas eu não quero me adiantar, contar o pessoal de casa, eu vou deixar com você. Você que é morador daqui, nasceu aqui, onde que a gente está agora? Então, nós estamos no coração do centro histórico, né? Nós estamos exatamente no Largo do Pelourinho. Você caminhou nessa região, subiu a ladeira, desceu a ladeira, obrigatoriamente você vai passar pelo Largo do Pelourinho. É exatamente o local que nós estamos. E deu pra ver que tem bastante turista por aqui conhecendo, tirando foto, aproveitando bem o local. Mas eu quero saber de você que já mora aqui, nasceu. Você volta e meia, dá uma passadinha pra cá, vem visitar, vem com amigos, como é que funciona? Pois é, isso aqui respira história, né? Cada casario, cada igreja, cada restaurante que você encontra, você percebe um pouco de história. Não tem o que fazer em Salvador, vai no Pelourinho, cara. Vai caminhar, vai passear, no final você toma água de coco, toma um refrigerante, toma um sorvete e aproveitou o que a cidade oferece. Agora, um outro lugar que eu topei na hora a conhecer, até também por conta do calor de Salvador, foi a tradicional Sorveteria da Ribeira, que desde 1931 vem fazendo o maior sucesso com moradores e turistas, sem contar a quantidade de famosos que já passaram por ali e sempre fazem questão de voltar. Bom, eu não sou nenhum famoso, mas é claro que eu fui e me sujei todo. Eu estava nem aí. O sabor e a história supera qualquer sorvete derretendo pelo braço. Eu queria voltar numa conversa sobre... A gente estava falando um pouquinho sobre que você acabou adotando vários sobrinhos aí, ajudando. E você acaba incentivando bastante com relação à educação. Por que a educação é tão importante para você? Ela sempre teve muito presente na sua vida, os estudos, como é que foi? Bom, na verdade, a educação mudou a minha vida, né? Eu concluí o ensino médio, aí comecei a trabalhar, paralelo ao trabalho, estudar, trabalhava em Camaçari, fica a cerca de 80 quilômetros de Salvador. Chegava em Salvador, estudava à noite, né? Chegava em casa meia-noite, no dia seguinte, de novo a mesma coisa.
Mas em contrapartida, fez toda a diferença, né? Então, assim, eu tenho convicção, eu tenho certeza que a educação, ela é tudo, né? E aí, por conta disso, o que eu puder fazer para esses sobrinhos, esses afilhados, né? Eu faço. Então, eu não meço esforços. Precisou da minha ajuda, eu estou aqui à disposição. Você acredita que a educação mudou a sua vida, você percebeu, e acredita que ela também pode fazer isso pela vida daqueles que você tanto gosta, né? Perfeito, perfeito. Quando você vê sobrinhos seus, né, formados em jornalismo, em direito, né, psicologia, cara, isso aí me dá administração, isso para mim me dá uma satisfação que você não tem noção. Você não tem ideia do prazer que eu vejo um sobrinho chegar lá. Salvador é destino turístico certo, independente da época do ano. Vai muito além disso, ela respira história em cada canto. Cada ladeira, cada prédio, cada morador que esteja disposto a compartilhar a sua história. Assim como o nosso personagem. Só que além dos pontos turísticos, ele separou um outro ponto da cidade que eu mesmo nunca tinha escutado, mas que faz parte da história dele. O nome, Ponta do Maitá. Pois é, então este é o local para você refletir, contemplar a natureza, essa paisagem belíssima, trazer os seus amigos, né? Trazer a sua namorada, uma boa conversa, enfim. Aqui em Salvador nós temos diversos locais para contemplar o pôr do sol. Porto da Barra, por exemplo, temos o Praça Castro Alves, Elevador Lacerda, mas para mim aqui Ponta do Maitá é o número 1. É o melhor pôr do sol da cidade. Vamos fazer o seguinte, ó, olhando por aqui pelo relógio, daqui a pouquinho o sol já vai começar a se pôr. Então eu já quero agradecer por você topar estar nessa comigo, topar participar da série. Muito obrigado por mostrar essa sua cidade, realmente incrível. Eu guardo com muito carinho, o pessoal de casa tenho certeza aqui também. Obrigado pela sua participação. Para mim foi um prazer muito grande, né? Nós baianos temos orgulhos, né? Temos prazer em receber visitas, visitantes. Então, para mim, foi muito prazeroso ter a oportunidade de te apresentar Salvador. Fechado, então bora agora curtir esse pôr do sol. Obrigadão, viu? Até mais. Gente. Salvador, Salvador. Que demais foi. Aliás, Eustáquio, um abração pra você. Obrigado por ter me recebido tão bem, falado um pouquinho, compartilhado a sua história, me mostrar ali alguns pontos. Essa última locação que a gente foi, esse último lugar que a gente gravou, a Ponta do Maitá, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E falou, ó, tem um lugar que eu gosto muito, é simbólico pra mim. A gente foi pra lá. O pôr do sol realmente incrível. E isso que é o legal, né, de você estar com um nativo, um morador. Ele vai mostrar uns cantinhos ali, né, que talvez não estejam nos cartões postais, mas que são tão lindos quanto, e a gente não sabe porque a gente não é dali, né? Exatamente, você vai procurar tipo alguém para algum guia para poder te ajudar, tudo, ele não vai falar, vai te levar nos mais Nos óbvios clássicos. ali. Agora às vezes tem um que é especial para ele, que é diferente, que é bonito quanto e que acabou podendo fazer isso. É isso que vai acontecer ao longo desse quadro que toda sexta-feira vai estar aqui presente. Toda sexta-feira? Vai estar presente. Então, vamos ver qual será o próximo destino desse nosso repórter viajante. Parabéns pelo material. E a você de casa, a gente retoma aqui o nosso assunto sobre curvas de crescimento. Eu quero muito agradecer todas as suas participações. A gente ama receber a sua participação aqui com a gente. É claro que não dá para falar todas, né, no programa, mas eu quero muito agradecer a sua participação. Vou chamar aqui a Adriele. A Adriele, ela está falando lá do Mato Grosso, da cidade de... Consegue ver aí, Lucas? Matupa? Matupã? Matupa? É. Alguma coisa assim. Matupá. Desculpa aí, Adriele, é porque tá um pouco longe aqui de mim o nomezinho da sua cidade, mas fala do Mato Grosso. Meu avô sempre fala que a criança vai crescer o dobro do tamanho de quando ela tiver 2 anos. É verdade, Adriele, eu tenho essa coisa que minha avó falava. Ou seja, ao completar 2 anos de idade, é só medir e multiplicar por 2. E esse será o tamanho da idade adulta. Vou perguntar para a nossa especialista, doutora Ludmila Rachid, que está aqui com a gente. É verdade ou mentira? É mito, gente. Tanta coisa vai acontecer dos 2 anos até fechar a cartilagem de crescimento que não dá para ter essa previsão. Seria muito bom, né? Porque senão, ó, a gente ia já ali como se fosse uma bolinha de cristal já prevendo. Mas não, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. Então, é mito. Não dá para contar com essa informação. Vai ter alguma coincidência. Você vai ver, mas minha tia, fulano, beltrano, ela
apenas coincidência. Vamos colocar mais participação, então, aproveitar esse nosso tempinho aqui para colocar a sua interação com a gente. Anônimo, sem problema nenhum. O meu filho tem 3 anos e 3 meses e é bem abaixo do tamanho normal. O endocrinologista passou alguns exames e no resultado constatou que estava tudo normal. A médica mandou aguardar. Você poderia me dar alguma orientação sobre isso? Sim, vamos lá. Muitas vezes, né, a gente espera a criança completar 4 anos, que a gente chama de catch-up, para recuperar o crescimento até 4 anos de idade. Então, muitas vezes a gente espera até 4 anos para ver se vai recuperar antes de entrar com algum tratamento. E, claro, uma informação que é muito importante, que às vezes a gente esquece de passar para o pediatra, para o endócrino, é o comprimento que essa criança nasceu. Crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional, que nasceram muito pequenininhas, em torno de 15% não vai recuperar o crescimento e vai precisar de tratamento. E muitas vezes o exame que a gente pede, né? Eu falo endócrino, pede uma lista de exame, e os exames podem vir normais, mas é uma indicação de tratamento. Qual que é a média do tamanho de um bebê? 48 a 50. Se nascer com 47 para baixo, tem que ligar uma lanterna, tem que avisar sempre o pediatra. Doutor, ele foi meio pequeno para a idade gestacional pela estatura. Porque tem pelo peso também, né? Porque às vezes o bebê nasceu muito pequenininho, mas é o peso. Mas a estatura principalmente. Muito bem. Vamos então para mais uma interação vindo de casa. Vamos ver quem chega aqui. Tá chegando. Enquanto a produção coloca, deixa eu puxar esse assunto. Ah, veio. Tá, vamos lá. É a Leila. Leila, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao Entre Família. Estou grávida de 28 semanas e sempre que faço a ultrassonografia, o médico fala que ela é grande para o tempo. Tenho 1,55, meu esposo 1,83. Fazendo a continha, ela ficaria com 1,62. Que legal, Leila. Ela fez a continha. Legal. Que legal. Existe a possibilidade do quê? Não consegui ler, De produção. voltar a mensagem ali rapidinho. Coloca pra gente ver qual é a pergunta. Existe a possibilidade dela ter o tamanho do pai? Sim, né? O crescimento, essa continha é uma média. Ela pode ter, a gente fala do 1,62 m, que é a média, até 8 centímetros assim, então até por volta de 1,70 m, tá? Mas eu gosto sempre de deixar avisado que nem sempre o tamanho, claro, se a criança está crescendo muito, às vezes ela pode cair um pouquinho ali e ser normal, vai para o 1,62 m, ou ela pode ficar do 1,62 m para cima, como um pouquinho para baixo e também ser normal. E aí vale aquela recomendação dos esportes, que tanto para menino quanto menina é super bem-vinda, né? Sim, qualidade de vida, né? É. Sempre, saúde. Isso, exatamente. Tem mais interação, Lucas? Vamos saber. Tem sim, o pessoal está participando, que bom saber disso. Interação chegando aqui. Ai, na tela. Virgínia mandou mensagem, obrigado por participar com a gente, viu? O meu pai e minha mãe eram de estatura alta, mas eu e um irmão meu nascemos com 20 centímetros. Oi? Eu fiquei com 1,22 e o meu irmão, que é 8 anos mais velho do que eu, ficou com 1,28. É isso mesmo, a produção. Achei que a gente tinha lido errado, mas é isso mesmo. Sim, o que acontece, né? A gente sempre tem que pensar a origem genética, né? Tem várias alterações genéticas que podem cursar com baixa estatura. Um exemplo que eu sempre gosto, né, de dar para os pacientes, para o público também, é a acondroplasia, que a gente chamava de nanismo, né? Então, assim, o acondroplásico, ele tem um problema, né, na questão da cartilagem de crescimento. E ele não vai realmente atingir a estatura final até o ano passado, né? Porque chegou o tratamento no Brasil para esses pacientes que têm essa mutação. Então, muitas vezes você precisa de uma pesquisa genética para entender o porquê que aquele paciente não está crescendo. E dependendo da mutação, hoje a gente tem tratamento, não só o hormônio de crescimento, mas tratamentos específicos para determinadas mutações genéticas. Algumas alterações ósseas podem acontecer. Então, o crescimento, eu falo, ele é muito amplo. Então, provavelmente, a gente tem que fazer uma investigação no seu gene, no seu DNA, para ver aonde está o erro ali da combinação. Que novidade excelente, só. doutora. Sim. E a partir de que idade já se pode fazer esse novo tratamento que chegou aqui no Brasil? A partir dos 2 anos de idade. Então, para tratamento agora para acondroplasia, né? A partir dos 2 anos de idade, enquanto a cartilagem de crescimento estiver aberta, a gente tem essa possibilidade de fazer esses pacientes crescer.
Então, eu que fiquei demais, muito que notícia feliz, assim, boa. não, Demais. E tem que, vamos lá, se você conhece alguém que tem achondroplasia, divulga essa informação, porque a gente sabe que tem muito paciente que não sabe ainda, Sim. né? Porque o tratamento que a gente tem para crescer é o hormônio do crescimento. E essa população não respondia ao hormônio do crescimento. Então, e agora tem remédio que faz crescer. Também agora tem remédio para o raquitismo. Então, são várias, né, alterações genéticas que a gente tinha, que antes não tinha tratamento, mas agora tem. Então, a gente sempre... Por isso que eu falo, na dúvida, gente, procura um especialista, procura, né, o seu pediatra, o seu médico de confiança, né? Então, porque hoje em dia eu falo, graças a Deus, a medicina está evoluindo muito. E com essa notícia maravilhosa, a gente vai encerrar esse momento com a Lud. Eu acho que vale também a recomendação, assim, de que às vezes a gente não pode descansar, né? Com todo respeito a todos os profissionais, mas de repente a gente tá... O coração de mãe sempre tem uma coisa, assim, que aciona. Então, procure, né? Vá pesquisando, se não deu com um especialista, de repente vai em outro, né? Porque a medicina também vai mudando. Então, fica aí a dica para procurar sempre em prol do seu filho, da sua filha. Vá lá, lute, que vai dar tudo certo. Doutora Ludmila, muito obrigada pela sua participação. Que programa fantástico. Foi muito bom ter você mais uma vez. Sim, obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. Precisando, só chamar, gente. É isso aí. Tá passando aqui agora a rede social. Lucas, fala pra gente, você que tem uma vista melhor, mais jovem, Olha que tá só, me mais pertinho. comprometeu aqui, hein? Me comprometeu aqui. Eu vou dar uma espiadinha aqui. @doutora Ludmila Rachid. Tá aí na tela pra você também. Já procure, começa a seguir, acompanhar os conteúdos por ali. Doutora, brigadão por estar com a gente, viu? Sim. E se restou alguma dúvida, né, Lucas? A gente sempre coloca o nosso especialista na encruzilhada. Se bem que a doutora Ludmila sempre tira dúvidas sobre crescimento infantil, mas se ficou alguma dúvida aí que não deu para ser respondida, corre lá na rede social da doutora Ludmila, que ela pode responder para você no momentinho que ela estiver lá, tá? Então é isso, meu amigo. Obrigada Chegamos, brigadão, por ficar viu? comigo. Sempre muito bem estar por aqui, muito gostoso, muito bom aprender com vocês. É isso aí, gente. Tchau pra você. Até segunda-feira, 2h30 ao vivo. Até mais, tchau, Beijo, tchau. bom finde.